E agora a gente atualiza a situação das chuvas no Rio de Janeiro. As cidades, inclusive, de Angra dos Reis e Petrópolis estão entre as mais afetadas. E quem tem mais as informações para a gente é a Raquel Amorim, que já está aqui ao vivo conosco. Raquel, muito obrigada pela tua companhia, querida, nesse domingo, nesse plantão. A situação aí no Rio de Janeiro não está fácil, tem imagens já circulando, está viralizando na internet dessas chuvas. A região de Petrópolis, como tem ficado uma verdadeira enxurrada. O que está acontecendo nesse momento, o que a gente deve esperar para hoje, né? Muito bom dia. Oi, Débora, muito bom dia para você, para todos que nos acompanham. As imagens são impressionantes da chuva que cai no estado desde a última sexta-feira. Nós seguimos em alerta aqui no Rio de Janeiro neste domingo por conta dos riscos de deslizamentos e alagamentos causados pelas chuvas. Eu falo ao vivo neste momento do Centro de Operações da Prefeitura, que fica na região central da cidade. Aqui, Débora, a gente consegue ter um panorama do que está ocorrendo na capital. O Leandro vai mostrar para vocês. Nós temos câmeras que mostram as situações nos bairros das zonas norte, oeste, sul. Temos também como está a situação neste momento no centro da cidade e as principais ocorrências registradas. Só destacando que a cidade do Rio está em estágio 2 de atenção em uma escala de 5 níveis. Isso significa risco de ocorrências de impacto na cidade. Até o momento, 142 chamados foram recebidos pela Defesa Civil, 59 emergenciais desde a madrugada da última sexta-feira e as ocorrências com mais destaque foram deslizamentos e um desabamento, felizmente todas sem vítimas. Essa é a situação na cidade do Rio. Agora, às 9h53 da manhã, chove de maneira fraca a moderada na cidade. Os bairros mais afetados agora são os da Zona Norte. Na Tijuca, a gente tem chuva moderada e uma atenção maior que deve ser tomada pela população. Agora, falando sobre o estado do Rio de Janeiro, você destacou Petrópolis, na região serrana, é um dos municípios mais afetados. O outro é Angra dos Reis, na Costa Verde. As imagens que circulam desses dois municípios nas redes sociais chamam muito a atenção. O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, ele destacou que neste domingo nós temos risco muito alto de deslizamentos de terra em Petrópolis e Teresópolis. Começando pelo... Em Teresópolis não, perdão, em Angra dos Reis. Começando então pela cidade de Petrópolis. O centro histórico alagou ontem. Nós tivemos sirenes da Defesa Civil acionadas. As imagens da enxurrada que a Débora destacou foram na cidade de Petrópolis. A população realmente ficou muito assustada neste sábado. E o outro município, Angra dos Reis, na Costa Verde, decretou situação de emergência por conta das chuvas. A cidade registrou, só para a gente ter uma ideia, cerca de 300 milímetros de chuva em 24 horas. Choveu todo o esperado mesmo para um mês. Em Petrópolis, a gente tem imagens de animais, de vacas sendo arrastadas pela correnteza. O bairro mais afetado é o Parque Mambucaba. Ontem o repórter Kleber Rodrigues conversou com moradores desse bairro, falaram mesmo sobre a situação, ruas completamente alagadas, situação muito complicada, mais de 300 pessoas desalojadas no município de Angra dos Reis neste momento. A concessionária, a a rodovia Rio Santos, ela foi interditada neste sábado por conta do risco de queda de barreiras. Então, imagina, o trânsito ficou muito complicado para o motorista. Neste domingo, a via já está liberada nas alturas de Angra dos Reis e Paraty, mas se as chuvas forem intensificadas, a via vai seguir no processo de pare e siga mesmo. Essa é a orientação dada. Teresópolis, subida e descida da serra foram fechadas neste sábado por conta das fortes chuvas registradas. Serra Antiga dos Tamoios também foi interditada por conta do grande volume de chuvas. E na Serra Nova foi implementado o sistema de pare e siga. Débora destacou também a situação deste domingo aqui no Rio de Janeiro. A gente tem o boletim mais atualizado divulgado pelo Climatempo. Então, as chuvas devem diminuir no estado, principalmente no Grande Rio, na região serrana, na Costa Verde, que são os locais mais afetados, mas a atenção continua. Por quê? Porque o solo está muito encharcado. Então, não é necessário mais um grande volume de chuvas para termos ocorrências nesses locais. Então, a atenção continua, a gente segue de olho e vamos voltando, atualizando ao longo da programação aqui da CNN. Débora. Obrigada, minha querida, pelas atualizações. As imagens são de partir o coração, preocupante, inclusive a força da água, como a gente acompanha nas imagens, como a gente estava mostrando aqui para vocês, enquanto a Raquel Amorim falava, as imagens de Petrópolis, essas que você acompanha aí nesse momento.
uma grande força da água. Perceba que as casas estão bem ao lado, ou seja, o risco é iminente, ou seja, atenda realmente ao pedido da Defesa Civil nesse momento para poder assegurar a sua vida, a situação delicada que o Rio de Janeiro enfrenta nesse final de semana. E, aliás, não é só o Rio de Janeiro, tá? Aqui em São Paulo, as regiões do Vale do Paraíba e também do litoral do estado, também elas estão estão passando por algumas dificuldades por causa dessa questão do clima. Continuam, inclusive, em alerta para os deslizamentos e risco de alagamentos. A principal ligação entre as regiões é a rodovia dos Tamoios, que inclusive permanece interditada, e é sobre isso que o repórter Danilo Moliterno vai falar aqui pra gente, atualizando essa situação, porque imagina uma rodovia dessa interditada, Danilo, no domingo, que geralmente é bastante movimentado, com o pessoal voltando do litoral. O que isso deve significar nesse momento e essa interdição deve permanecer ou não? Danilo, o que você traz aí pra gente? Bom dia. Bom dia, Débora, e a todos que acompanham a CNN nessa manhã. A tendência é de que sim, permaneça. A rodovia dos Tamoios segue, portanto, interditada, sem previsão de ser liberada. Nesse momento, acontece aquela chamada Operação Comboio, para garantir que não fique completamente paralisado o trânsito naquela região. Mas aí vale a gente destacar essa informação, Débora. As regiões do Vale do Paraíba e região litorânea, especialmente o litoral norte, seguem sendo aquelas com estado de mais atenção neste alerta de chuvas aqui no estado de São Paulo. Mas vale para a gente olhar para duas perspectivas neste olhar. Primeiro, uma série de processos de recuperação, estamos falando da Tamoios que segue interditada, uma série de obras de reparo acontecendo em Ubatuba, a cidade que foi mais atingida. Por outro lado, a Defesa Civil indica que o pior deste alerta de chuvas para essa região já passou. Indicou que a tendência é de que hajam chuvas mais fracas, mesmo nessas duas regiões, que são aquelas em mais atenção, neste domingo. E se há esse estado de menos atenção, essa tendência de que o pior já passou, porque ainda há uma preocupação. Como a Raquel vinha explicando, isso porque o solo está muito molhado. E com o solo muito molhado, há esse risco de deslizamento, mesmo não havendo mais chuvas. Portanto, a Defesa Civil sempre reforça aquelas recomendações, especialmente para este momento, de não ficar próximo de morros, não ficar próximo de encostas, porque este é o estado de atenção de agora, deste solo que já está molhado. Débora, uma última informação também falando sobre essa perspectiva da Defesa Civil de que o pior já passou. Estou aqui no Palácio dos Bandeirantes, onde desde a última quinta-feira a gente tinha instalado um gabinete de crise por conta das chuvas no estado. Portanto, foi instalado na quinta-feira e hoje, pela manhã, às 6 horas da manhã, foi desinstalado este gabinete de crise. A gente relembra que o gabinete de crise do estado de São Paulo, da Defesa Civil, ele fica constantemente instalado, mas ele é remoto e somente presencial quando há um alerta severo por parte do CGE, o Centro de Gerenciamento de Emergências. Portanto, desde a última quinta-feira estava instalado por conta deste alerta severo e hoje, com essa tendência, essa perspectiva de que o pior já passou, às 6 horas da manhã foi desinstalado. Débora. Obrigada pelas atualizações, Danilo. É preocupante a situação aqui no Sudeste, principalmente em situações de chuvas tão fortes como essa que a gente está acompanhando agora com esses alertas de deslizamento. Bom, e junto com a chuva, chega o frio.